sabia que Deus não ouve a pecadores, porém se alguém é temente a Deus, a esse Deus ouve. E o que é temer a Deus? É amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Se Deus abomina o roubo, não tem como eu temer a Deus gostando de roubar. Se Deus abomina a mentira, não tem como eu ter o temor de Deus se eu amo mentir. Então quem ama a Deus e o teme de verdade, também consequentemente tudo que Deus gosta, a pessoa gosta também. E tudo que Deus abomina e odeia, a pessoa que teme a Deus abomina e odeia também. E esse homem se um homem como um cego de nascença, que foi curado pelas mãos de Jesus. Ele disse: olha, nós sabemos que segurança e certeza daquele homem. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e obedece, faz o que apraz o que Ele quer, a esse Deus ouve. Não tem como sermos parecidos com Deus se não formos homens e mulheres de oração. Não tem como o temor de Deus em nós se identificar se nós não formos homens e mulheres de oração. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, mas ele orava 3 vezes ao dia porque era uma regra dos judeus. E quando veio o decreto dizendo que ele não podia fazê-lo novamente, ele continuou orando 3 vezes ao dia como antes, porque ele conhecia e sabia quem era o Deus a quem ele servia. Então não basta somente ouvir os cultos, então não basta somente eu ler a palavra, eu preciso ter intimidade e comunhão com Deus através da oração. Não basta eu só orar quando a igreja entra no período de oração, eu preciso ter uma vida de oração, porque isso vai mostrar o grau de comunhão e de intimidade minha com Deus do céu. E Jesus operou sinais, milagres, prodígios, mas a própria Bíblia diz: e Jesus, depois de ter operado milagres, se retirava para o monte para orar, clamando e respondeu-te, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes, mas eu preciso de orar. Me faz lembrar de Neemias. Neemias era um copeiro no reino. Quem era Neemias? Simplesmente um copeiro. E a Bíblia conta que um amigo dele encontrou e perguntou para o amigo dele: como está lá o povo? Como que está lá os meus irmãos lá de Jerusalém, na cidade, os que não foram levados do cativeiro? E o seu amigo agora diz para Neemias: a cidade está toda em ruínas, totalmente destruídas. E os judeus que ficaram lá estão em grande miséria. Na mesma hora, Neemias agora dobra os seus joelhos e começa a falar com Deus: Senhor, que eu ache graça aos olhos do meu rei, porque eu preciso ir na cidade de Jerusalém reedificar e reconstruir os muros da cidade. Então Neemias agora começa a dobrar os joelhos e falar com Deus, pedindo a Deus que eu ache graça aos olhos do meu líder, porque eu preciso que ele assine umas cartas para que eu possa ir na cidade de Jerusalém e eu possa fazer uma grande obra de restauração e reforma naquela cidade. E a Bíblia diz que isso foi no ano de Quisleu, que trazendo para o nosso calendário está ali entre novembro e dezembro. E a Bíblia fala que no ano de Nissan, que é aproximadamente o mês de março e o mês de abril, ele agora vai servir o vinho para o seu líder Rabachete. E ele chega diante do rei com um semblante caído. E o rei pergunta: o que houve, Neemias? O meu povo estará desolado. O meu povo está em grande miséria e a cidade de Jerusalém em ruínas. Como eu não poderia
está o meu semblante caído. A Bíblia diz que na mesma hora o rei assinou cartas e liberou Neemias para que pudesse ir à cidade de Jerusalém, reconstruir e reedificar. Quem trabalha aqui com obra sabe que é muito mais fácil uma coisa ser destruída e depois ser levantada. Agora, reconstruir é muito mais difícil. E foi justamente o que Neemias foi fazer em Jerusalém. Só que quando ele chega lá, ele encontra dois opositores, Sanbalate e Tobias, que não eram homens comuns. Quando Neemias chega na cidade de Jerusalém, ele não chega como copeiro, ele chega como governador, como líder da obra. E Sanbalate e Tobias, Sanbalate era o rei, era o oficial, era um homem grande da cidade. Ele era um homem que governava a cidade de Samaria. Ele era persa, porém ele governava a cidade de Samaria. E Tobias era o oficial. Neemias agora estava diante de dois opositores que eram da elite. Eram dois cantores que estavam agora lutando contra Neemias para que os muros de Jerusalém não fossem edificados. Mas eu me perguntei, mas por que essa implicância de Sanbalate e Tobias com Neemias? Neemias não tinha feito nada, ele só ficou compassivo da situação do povo dele na cidade. O que estava causando no coração de Sanbalate e Tobias para que pudesse implicar com Neemias? Porque quando Neemias levantasse os muros e quando Neemias edificasse novamente a cidade, Neemias estava levantando e trazendo de volta a cultura do povo de Israel, as raízes do povo de Israel e os ensinamentos da lei para o povo de Israel. E ele, que era persa, ele não queria que o povo de Israel fosse levantado novamente. Só que todo momento que Neemias fez aqui na grande obra, Neemias dobrava os joelhos e falava com Deus. Neemias não apontava, Neemias não falava nada contra Sanbalate e Tobias. Ele dizia: Senhor, que a tua mão continue sobre mim, porque esses inimigos, eles têm se levantado contra mim. Estou fazendo uma obra para ti, ó Deus. Então me dá graça e me ajuda a edificar os muros de Jerusalém. E ele dividiu e fez uma grande obra em Deus. E agora os muros da cidade foram levantados. Agora ele usa o sacerdote Esdras. E ele agora ensina o livro da lei para o povo. E a Bíblia conta que quando o povo começou a ouvir a palavra, o povo começou a chorar, porque a palavra começou a tocar o coração do povo. Hoje em dia, irmãos, infelizmente, nosso eu, porque eu sou crente como vocês, hoje em dia a religiosidade tem tomado conta do meio do povo de Deus, mas a palavra de Deus é aquela que joga por terra todo e qualquer tipo de religiosidade. Quando Jesus abriu o livro da lei e falou para os fariseus e falou para os seus discípulos: fazei o que eles dizem, mas não condizeis com as obras, porque eles falam e não praticam o que eles estão ensinando e dizendo. Os fariseus e os saduceus ficavam dentro da sinagoga, abriu o livro da lei e começavam a ensinar o povo. Mas Jesus conhecia o coração deles. O sangue de Jesus tem poder para nos guardar, irmãos, porque quem conhece a palavra como ela é, não precisa dizer uma coisa e dizer outra, não. Glória a Deus. E a Bíblia diz agora que Jesus, quando ele abre a palavra, ele
Se eu não tiver uma vida de oração e entender o que está escrito aqui, vai ficar muito mais difícil para mim. Ele lê a palavra, Esdras lê a palavra de Deus do povo. E o povo agora começa a chorar, porque a palavra limpa, a palavra cura, a palavra sara, a palavra me ensina o que é amar, a palavra me ensina o que é perdoar, a palavra me afasta da religiosidade e me mostra o que é o verdadeiro evangelho. O povo chorou. E Neemias agora olha para o povo e diz: hoje não é dia de lamentar e chorar, hoje é dia de alegria. Alegrai-vos, alegrai-vos, porque Deus tem sido com vocês. A Bíblia diz que Neemias fez uma grande obra de edificação dos muros e uma grande obra de restauração espiritual na vida do povo de Israel, pelo poder da palavra do Senhor. Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e obedece à sua vontade, a esse Deus ouve. Quantas orações você já dobrou os joelhos e viu Deus já atender? Quantos escapes a gente diz que Ana, quando orou, Deus ouve o Ana e deu para ela Samuel. Quando Deus ouve Ana e dá para Ana Samuel, havia um propósito muito maior do que dar Samuel para ela. Ele precisava de um líder para o povo de Israel naquele tempo. Então a glória de ter orado não adianta, era o propósito de Deus em cima da oração de Ana. O propósito de Deus era levantar um líder para o povo de Israel. Então quando Ana dobra os joelhos e pede um filho, Deus diz: eu preciso de dar um filho, porque esse filho vai se tornar o juiz, o profeta, o sacerdote do povo de Israel. Então Deus, ele tem seus destinos, Deus, ele tem seus propósitos. E quando a gente dobra os joelhos dizendo para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade. Que oração madura tem que ser muito crente para dizer para Deus: seja feita a tua vontade. Porque se um bebê estiver no hospital morrendo, quase morrendo, se for da vontade de Deus levar, se eu orar e falar: Senhor, seja feita a tua vontade, Deus levanta a criança. Então, por trás do que nós pedimos, além do que nós pedimos, está o propósito de Deus em cima do nosso amor. Essa balade não ia ser. Não, você não pode escrever e falar mentira e inventar o caminhos. E toda vez que Neemias estava diante do perigo, Neemias dobrava os joelhos: Senhor, eu entrego os dois nas tuas mãos. Olha a situação pela qual estou passando e vivendo. O que dizer do rei Ezequias? Senhor, o profeta veio aqui e falou que eu não tenho muitos dias de vida, mas lembra do tempo que eu fui fiel, Senhor. E a Bíblia diz: Ezequias agora olha para a parede orando e fala com Deus: tenha misericórdia de mim, lembra dos meus dias de fidelidade. E Deus agora ouve a oração de Ezequias e lhe acrescenta 15 anos a mais. Oração. O que dizer da rainha Esther, uma mulher que era camponesa? Deus abate, Deus exalta, pega o pobre, o necessitado do monturo e o coloca entre os príncipes. É esse Deus que a gente serve, irmãos. Com Deus é subida, com Deus é avanço, com Deus é progresso. Deus quer que a sua igreja cada dia tenha visão diária, olhe para o alto, para o grande autor e consumador da sua fé. É Ele. Aleluia. Estela, só Deus sabe qual seria o futuro de Estela se ela não se tivesse tornado rainha. Mas a Bíblia diz
que bate por desobediência sai do trono e é preciso colocar uma outra debaixo. E aí, todos conhecem a palavra, esse texto, escolhe Esther. E a Bíblia diz que acha graça, ela acha graça aos olhos do rei Assuero. Só que Esther era simples e ela era humilde. E quando agora ela está diante do rei, surge agora através de um decreto para destruir o povo de Deus, porque os judeus não se dobravam, não se prostravam diante de Amon. E agora Esther se vê numa situação de ter que ajudar o seu povo. E Mardoqueu agora olha para ele e diz: quem sabe não foi para esse motivo e por esse propósito que Deus colocou você aí no trono, Esther. E ela jejuou com as suas mulheres, ela orou com as suas mulheres, e quando ela se apresentou para o rei Assuero, ele agora aponta o cetro para ela, e ele diz: qual é a tua petição, rainha Esther? Até a metade do reino eu posso entregar, mas só ouve aquilo porque ela orou e jejuou em busca de um propósito. Se ela não tivesse feito isso, ela e todo o povo dela seria destruído. Há poder na oração, irmãos. Há poder na oração daquele que clama, daquele que busca, daquele que acredita. O decreto foi mudado. A Bíblia conta que o judeu lutou contra eles e ganharam a vitória. Esther teve a vitória que ela tanto queria, orando e as suas forças orando também. O que dizer de Jonas, engolido por um peixe? Se ele tivesse obedecido o que Deus havia mandado para ele, não precisaria ter sido engolido por um peixe nenhum. Era só ir para onde Deus havia mandado, mas a desobediência levou a ir para o ventre do peixe e o levou a clamar dentro do ventre do peixe. E Deus ouviu a oração de Jonas. Ele foi vomitado sobre a cidade de Nínive e falou o que Deus queria e obedeceu à vontade do Senhor. Oração, clamou, súplica, petição. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A única coisa que me separa de Deus, que nos separa de Deus, é a nossa desobediência. Porque Deus é Pai, porque Deus é amor, e Ele ama cada um de nós o que é o melhor para cada um de nós. Só que o pecado, o meu erro, as minhas falhas fazem separação entre mim e Deus. Mas aquele que é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Cadê os tementes a Deus aqui nessa noite? Jesus, Ele quer que nós o conheçamos melhor. Jesus, Ele quer mais intimidade e compromisso da sua igreja com Ele, irmãos. Jesus não quer que a gente só ore na hora do culto, ou só ore na hora da comida, ou dentro de casa antes de dormir. Jesus quer o relacionamento, Jesus quer intimidade da sua igreja com Ele, porque Ele quer rasgar os céus, abrir as portas e com portas dos céus ao nosso favor, a favor de toda a sua igreja. Mas Ele quer que a igreja ore mais e o busque mais. E a gente sabe quando está orando pouco, e também sabe quando está orando na medida. A gente sabe, irmãos. Não precisa nenhum anjo dizer para nós, porque a consciência da gente diz: eu estou orando, estou bem. E eu estou orando muito. E hoje, eu também estou hoje. Sabe? Só que nós temos relacional, intimidade, comunhão da sua igreja com Ele. Neemias edificou juntos. Neemias obteve vitória, mas ele vivia orando e pedindo para Deus das caves
livramento diante dos perigos que ele enfrentava. Glória ao nome do Senhor. O que dizer de Abraão? Abraão intercedeu pelo seu sobrinho, porque sabia que Deus haveria de destruir a cidade que Ló estava. E Deus ouviu a intercessão de Abraão pelo seu sobrinho Ló. Porque Deus ouve o clamor do justo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Às vezes, muitas das vezes, você já esteve de madrugada, deitado, e vê aquele desejo. Levanta e ora. Senhor, eu estou com sono, eu trabalhei o dia todo, eu fiz muito serviço. Levanta e ora. Quem levanta e ora e atende, glória a Deus, mas quando não levanta e ora, se Deus queria cortar o laço, fica difícil, irmãos, porque Deus determinou e mandou que orasse. Eu me lembro que quando o Sandro trabalhava ainda de motorista de ônibus, ele não tinha ido ainda para o aplicativo. E eu me lembro que dormindo de madrugada, suponhamos que seja o meu sofá, eu vi um homem, eu saía do quarto e eu via deitado no meu sofá um homem todo fechado. Só que eu não conhecia, eu não conseguia dizer quem era o homem. Quando eu olhava o pulso, era o relógio dele que estava no pulso do homem fachado. E aí eu acordei. Aí eu entendi. Levanta e ora, porque eu quero dar livramento e escape para o seu marido lá no trabalho dele. E eu levantei. E Deus veio escape e livramento. Então vale a pena orar. Fora outras experiências que Deus já me deu, coisas que Deus avisou. Ora, porque vai ser desse jeito. Ora, se reveste. E é isso que Ele tem feito comigo e com cada um de vocês. Então a palavra de Deus para nós nessa noite, igreja amada do Senhor, mantenha a sua vida aos pés do Senhor, orando e clamando diante dEle, porque coisas grandes e firmes Ele anunciará a cada um de nós que nós não imaginamos e muito menos sabemos. Que Deus nos abençoe e ora isso em nome de Jesus.